Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal, continuando teoria das penas. Hoje nós vamos falar do início da chamada e da temida dosimetria da pena. Mas antes disso, vamos começar pelo básico, ok? Bem, sobre as teorias acerca da aplicação da pena, tenho 4 teorias. Uma chamada de teoria estanque, uma chamada de teoria da pena indeterminada, outra da pena parcialmente indeterminada e, por fim, da pena determinada. A pena estanque é aquela que é a letra da lei. Então, a lei vai simplesmente determinar qual que é a pena. Ao juiz cabe dizer se ele é culpado ou não. A indeterminada, o juiz ele vai decidir com base nas convicções costumeiras, jurisprudencial. Não existe um parâmetro, ok? Então, o juiz vai decidir. Na pena parcialmente indeterminada, só há a previsão de um máximo. Por exemplo, lá no direito americano, tu não tem código penal. Mas tu tem alguns estados que falam que a pena máxima é só a pena de morte. Então, nesse caso, o máximo da pena para determinados delitos vai ser a pena de morte. Então, ele pode trabalhar nessa baliza. E a pena determinada, que é o nosso modelo, onde eu tenho um mínimo e um máximo. Tranquilo? Bem, prosseguindo. O procedimento de fixação da pena vai estar previsto lá no artigo 59. E a primeira coisa que o juiz vai ter que analisar é: qual é a pena que eu vou aplicar? Qual é a pena e em qual sentido? Me explico. Quando eu tiver no tipo penal falando assim, detenção ou multa, toda vez que eu tiver o juiz tem a hipótese de ou ele escolhe a detenção ou ele escolhe a multa. Tranquilo? Então essa é a hipótese, eu posso escolher um ou outro. Já no caso da segunda fase, é onde eu venho com a dosimetria. E aí a dosimetria ela é conhecida pelo chamado método trifásico. Eu vou ter 3 fases que a gente vai analisar sobre o quanto da pena, mas daqui a pouquinho eu me aprofundo nisso. A terceira fase é qual é o regime de cumprimento, que a gente já estudou, acima de 8 ou abaixo de 4, ok? Então a gente tem já as balizas para determinar sobre a pena do camarada, como que ele vai cumprir, tranquilo? E por fim, se é cabível a substituição da pena ou não, se eu posso substituir de uma restritiva de liberdade por uma restritiva de direito. Pois bem, sobre a dosimetria é onde a gente vai ter que ter um foco um pouquinho maior. Na dosimetria, a gente vai chamar de método trifásico uma análise por meio de 3 fases. A primeira fase é aquela que eu vou analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. E eu vou analisar se o crime ele é qualificado ou se ele é um crime privilegiado. Professor, tem uma enorme discussão jurídica, eu quero que você entenda a natureza da coisa, mas não se apegue demais a isso, ok? Pois bem, quando eu falo de pena base, quando eu falo da determinação de uma pena base, quer dizer o seguinte, vamos pegar o exemplo. Você vai pegar aí na sua casa e vai ler o artigo 121 caput. Tu vai ver lá no artigo 121 caput que ele vai falar matar alguém, pena de tanto a tanto. Então ele vai começar aqui com 6, ele vai falar de 6 a 20 anos. Isso é chamado de homicídio simples, ok? Toda vez que eu for começar a pena, eu tenho que olhar qual que é o montante da pena. E aí eu vou chamar de pena base, isso eu vou ter um mínimo e eu vou ter um máximo. Isso implica dizer que o juiz ele vai começar pela valoração mínima e aí ele vai aumentando conforme a gente vai caminhando na nossa dosimetria. Agora, se você olhar o seu artigo 121, parágrafo 2º, lá no finalzinho do parágrafo 2º vai falar assim, pena reclusão. Aí eu vou ter de 12 a 30 anos. Então, nesse caso, eu passo a ter uma hipótese que é chamada de crime qualificado. Crime qualificado quer dizer um novo mínimo e um novo máximo. Mas, professor, o senhor estava falando sobre uma discussão de privilégios? Sim. Na doutrina, na jurisprudência, a gente costuma falar do chamado homicídio privilegiado. Pois bem, galera, em que pese cair de concurso, em que pese a doutrina chamar isso, é uma forma mais simples para a gente falar do homicídio privilegiado. Mas o homicídio privilegiado, ele não é efetivamente um privilégio, porque qualificadora tem como o seu contrário privilégio. Pensa assim, qual é o antagonista, qual é o contrário de mal? É o bem. Então, qual é o contrário da qualificadora? O privilégio. Então, nisso eu deveria ter uma nova pena base e um novo máximo. Onde que a gente tem isso? Lá no artigo 251, eu tenho que o caput vai trazer
uma modalidade específica de uma pena, tanto a tanto, e depois no parágrafo primeiro ele vai falar sobre uma nova pena de outra forma mais branda daquele delito. Então isso daí seria efetivamente um privilégio, quando eu tenho um novo mínimo e um novo máximo. Professor, então quer dizer que eu tenho que parar de chamar de homicídio privilegiado? Não, se tu abrir o Souza Nutti, se tu abrir o Sanches, se tu abrir o Capês, Mirabete, Bittencourt, tu vai lá ver lá no seu tomo 3 acerca dos crimes em espécie, a parte especial, e vai ver lá, do homicídio privilegiado. Relaxa, não se apegue. Só é importante que tu lembre na primeira fase, eu vou olhar penas base. Então, se o meu crime prevê um novo mínimo e um novo máximo, o momento para analisar isso vai ser na primeira fase. Tranquilos? Show! Na segunda fase, nós vamos utilizar o artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. São os chamados agravantes e atenuantes. Tu vais ver aí no teu material, no seu Código Penal, que isso daí são chamados de agravantes ou atenuantes genéricas. Porque vai se aplicar aos casos independente de qual caso, ok? E aí anote isso sobre genérico, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. E a última fase é quando a gente tem causa de aumento e causa de diminuição. Para eu identificar causa de aumento para causa de diminuição, o que vai acontecer, galerinha? O próprio tipo penal vai falar quanto que ele aumenta da pena e o quanto que ele reduz se tiver aquela hipótese. Aí não tem o nosso homicídio? Lá no homicídio, eu tenho no parágrafo 1º, que é chamado homicídio privilegiado, mas na verdade é uma causa de diminuição de pena. Talvez o seu código já atualizado, ele já deve estar falando isso. E aí vai falar que a pena será reduzida e vai falar o montante e a circunstância. Então na terceira fase é o momento que eu vou aplicar primeiro a de aumento, depois a de diminuição. Tranquilo? Show! Agora, muita atenção nisso que eu vou falar. É vedado o nosso ordenamento jurídico o bis in idem, quer dizer, você responder 2 vezes pelo mesmo fato. Curiosamente, às vezes tu pode estar discutindo com o seu professor e aí vocês chegaram numa discussão. O acusado se defende dos fatos ou do crime? Ele se defende dos fatos, porque o juiz tem que julgar com base nos fatos. O Ministério Público vai imputar um crime, que ele vai entender como típico, mas o juiz pode não entender daquela forma e dar outra tipificação. A defesa pode entender que aquele crime não era X, mas era Y. Por exemplo, uma tentativa de homicídio você pode desclassificar para uma lesão corporal. Então você consegue verificar isso. E como você faz isso? Porque você se defende dos fatos. E entendendo o que é isso, a gente não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato, ok? Isso é muito importante. Então, veja, quando eu falo de vedação do bis in idem, é uma proibição de eu ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato. E professor, o que isso tem a ver com a pena? Tudo a ver. Porque olha só, leu o seu artigo 59? Dá uma lidinha aí. Eu espero. Show! Já leu, né? Quando você lê lá, vai ter uma parte que ele vai falar de circunstância e ele vai falar do motivo. Veja, lá no artigo 59 eu tenho motivo. E aí se tu olhar agora, olha de novo, seu artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, vai estar escrito assim, motivo fútil. Ué, professor, então eu tenho no 59 motivo e eu tenho no 121 motivo, aí a pessoa vai ter a pena aumentada 2 vezes, uma pela qualificadora, que eu já sei que tem o novo mínimo e o novo máximo, aí depois eu vou colocar mais uma circunstância sobre ela? Não, é exatamente essa vedação. Eu só vou poder aplicar uma. E aí eu tenho que analisar a hierarquia sobre essas terminologias. Porque a pessoa não pode responder ao mesmo tempo pelo motivo fútil e ao mesmo tempo ter uma circunstância judicial piorando a pena dela pelo motivo ter sido fútil também. Então eu não posso, eu só posso escolher uma. E aí a sua dúvida é, professor, então qual eu devo escolher? Aqui, vem comigo. Quando eu falar de elementar e qualificadora, ela vai prevalecer sobre causa de aumento, agravante e circunstância. Professor, a qualificadora eu entendi, porque ela vai trazer um novo mínimo e um novo máximo, então eu vou olhar o tipo penal e vou falar, se traz uma nova pena, um mínimo, máximo, é qualificadora. Se eu tiver ao mesmo tempo uma qualificadora e previsto isso nos artigos das agravantes, ou então nas próprias circunstâncias, eu só vou aplicar a qualificadora. Exato, você está certo. Agora, o que diabo é esse negócio de elementar? Me explico. Lá no artigo 123, tu vais ver
que há o crime chamado de infanticídio. Então, a mãe, sob estado puerperal, logo após ou durante o parto, vai lá e mata o próprio filho. Entendeu, Tico? Olha lá no seu Código Penal, artigo 123. Olhou? Existe uma agravante genérica que é justamente cometer crime contra ascendente e descendente. O próprio filho, ele é um descendente? É. Então, eu posso ao mesmo tempo punir a pessoa pelo crime de infanticídio e ao mesmo tempo agravar a pena porque é um descendente? Não, porque eu não posso nos dois momentos utilizar a mesma circunstância. E olha, se eu tirar a mãe e eu coloco o fulano de tal matando um filho, eu estou cometendo qual crime? Eu vou estar cometendo um crime de homicídio. Então eu tirei uma elementar do tipo, porque o infanticídio ele tem que ser cometido pela mãe matando o próprio filho. Calma que lá em Direito Penal 3 vocês vão estudar algumas coisinhas sobre infanticídio. Mas nesse momento, foca nisso. Se eu tirar isso, se eu tirar a mãe, tirar a mãe e colocar outra pessoa matando o indivíduo, eu perdi a circunstância de ascendente e descendente. Então, nesse caso, eu vou ter um crime de homicídio. Ah, e se eu colocar o pai, professor? Eu tirei a mãe do estado puerperal e coloquei o pai. O pai que mata o filho tem uma circunstância própria, ok? Então, eu sempre vou utilizar o princípio da especificidade. Eu vou aplicar aquilo que é mais específico ao caso. E é mais específico o artigo 59, que fala genérico, ou os artigos constituídos no 61, 2, 5 e 6, ou aquele que está no crime de homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, no caso da qualificadora, e no parágrafo 1º, no caso do privilégio, que a gente já sabe que é uma causa de diminuição de pena. Bem, a gente vai utilizar esse do crime, que é muito mais específico do que aqueles que são genéricos. Genéricos se aplicam a todos, os específicos somente àquele caso. Tranquilo? Show! Por fim, eu tenho aqui uma ideia importante para ser trabalhada. O método trifásico, como a gente falou, vai ter causa de aumento, agravante e circunstância. Isso tudo aqui é para pegar e estar contabilizando. E agora eu só escolher a parte ruim, né? Causa de aumento, agravante, circunstância negativa. Tem como ser também para abaixar a pena? Também tem como ser. Eu posso colocar uma circunstância de diminuição, uma atenuante, uma circunstância positiva. Por exemplo, o cara tem uma conduta social boa, ele tem emprego. Então veja, nessa hipótese eu também vou ter a possibilidade de ao mesmo tempo ter uma causa de diminuição que também é um atenuante. Quer ver um exemplo? No artigo 121, parágrafo 1º, a gente vai falar de homicídio privilegiado, que a gente já sabe que não é privilegiado, que fala assim: cometeu um crime sob relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação. Essa causa de diminuição está prevista propriamente no artigo 121. Mas eu vou ter a mesma coisa sobre essa questão do relevante valor lá nas atenuantes. Veja, qual que é mais específico? Aquela que está prevista diretamente no crime de homicídio ou aquela que é genérica, que é aplicada a todos? É claro que é aquela que é mais específica. Então eu tenho uma ordem, uma hierarquia de respeito, porque elas serão mais específicas, ok? Então, novamente, o princípio da especificidade. E qual é essa ordem? Eu vou primeiro ver. É causa de aumento ou de diminuição? Eu vou aplicar a causa. É uma agravante e uma causa ao mesmo tempo? Eu vou aplicar a causa. É uma circunstância, uma agravante e uma causa? Eu vou aplicar a sua causa. Ah, é só uma agravante e uma circunstância negativa? Eu vou aplicar a agravante. Então, a força seria: primeiro eu vou olhar a especificidade da causa, depois para agravante e atenuante e por fim a circunstância, beleza? Então essas são as prevalências no caso da dosimetria da pena na primeira fase. Digo, no método trifásico, perdão. Sobre o artigo 59, eu vou ter algumas circunstâncias e hoje nós vamos falar até um motivo. Na próxima aula a gente vai dar seguimento para não ficar muito cansativo. Sobre a circunstância inicial, culpabilidade.
A culpabilidade é o grau de reprovação daquela conduta, é a intensidade do dolo, é o quanto aquele agente quis produzir aquela conduta. Então pense o seguinte, o cara arquitetou, ele premeditou algo, ele produziu uma condição para que ele pudesse fazer aquele crime. Nesse caso, o grau de reprovação, a intensidade que o cara queria cometer aquele crime é mais grave do que aquela pessoa que vai lá e só comete o crime. Então a culpabilidade é isso, é a reprovabilidade, o quão reprovável é aquela conduta, qual foi a intensidade do dolo. O segundo ponto é a questão do antecedente. O antecedente, você não fala assim, tem bons antecedentes, o que não, é só usar uma droguinha, um bom antecedente, não. Antecedentes são atos da sua vida pregressa que não corroboram contigo, quer dizer, no passado você teve alguma coisa que maculou a sua imagem. E é curioso porque a doutrina discute falando que seria uma perpetuação, né, dos efeitos da punição, da pena, e eu até concordo, mas os antecedentes é mostrar que na sua vida pregressa alguma coisa manchou ela. E aí a sua pergunta deve ser, professor, e qual a diferença de antecedente para reincidente? Me explico. A reincidência, ela vai existir quando a pessoa já tiver havido uma condenação. Só que não é que ela teve uma condenação e em qualquer momento que ela cometeu um crime ela vai ser reincidente. Não. A reincidência, quando passados 5 anos do cumprimento da pena, 5 anos e um dia, o cara cometeu um novo crime, ele vai ser primário. Mas ele vai ser primário de maus antecedentes. Isso quer dizer que, se depois do cumprimento da pena, nesse espaço de 5 anos ele cometeu um novo crime, ele vai ser reincidente. Se passou os 5 anos, ele deixa de ser reincidente e torna-se primário de novo. Mas veja, os antecedentes vão levar em consideração aquilo que está antes mesmo dos próprios 5 anos. Tranquilos? Show! A súmula 444 diz que não pode valer para fim de reincidência inquérito policial nem se a ação estiver em curso. Então, somente se eu estiver falando de trânsito em julgado. Morreu a ação, acabou a ação. Aí o nosso querido aluno vai lá e comete um crime 2 dias depois do processo ter morrido. Então, reincidência. Tranquilo? E se ele estiver respondendo 5 processos ao mesmo tempo, professor? Tecnicamente, primário. Ok? Porque só vão ter a reincidência depois do trânsito em julgado. Show! Conduta social. A conduta social é a relação daquele indivíduo perante os seus iguais. Então, a conduta social, o cara é vagabundo, o cara não trabalha, o cara é arruaceiro. Opa, vai ter uma valoração negativa. O cara é um trabalhador, ele cometeu aquele crime ali, foi uma lesão corporal, brigou no boteco, mas é um cara que tem trabalho, é um cara que está inserido na sociedade, é uma pessoa que tem um convívio harmonioso com os seus pares, e aí ele teve desvio de conduta naquela situação específica. Se ao mesmo tempo eu falar que o cara foi provocado, deram um tapa na cara dele, uma injusta provocação, eu vou poder reduzir a pena dele por aquela que for mais específica. Se lá na lesão corporal eu estiver sob a provocação, eu vou utilizar a da lesão corporal. Se eu não tiver na lesão corporal, só tiver na atenuante, eu vou usar na atenuante. Se eu não tivesse na atenuante e só tivesse ali a questão, no caso das circunstâncias, aí eu vou olhar uma que é a questão do comportamento da vítima, mas fique tranquilo. Aqui é a ideia de analisar a hierarquia entre elas. Não hierarquia, mas propriamente a prevalência entre elas. Bem, a letra D, personalidade. Personalidade vai analisar o agente no seu âmbito subjetivo. Vai analisar, esse cara tem uma personalidade voltada para o crime? No Distrito Federal, nós temos a seguinte situação. O camarada cometeu um crime primário. Aí ele vai lá e comete um outro crime dentro do período de 7 anos. Ele é reincidente? É o dedinho? Não. Só vai ser reincidente se for dentro do período de 5 anos. O que eu vou usar essa condenação anterior? Maus antecedentes. Mas digamos que o nosso alminha cebosa foi lá e cometeu um crime. Daí ele comete outro crime durante o período de 5 anos. Então eu tenho uma reincidência para um crime e os maus antecedentes para um outro crime. Agora, digamos que o nosso camarada cometeu um crime e pagou um crime. Passou um tempo. Aí ele vai lá e comete outro crime. E aí, nesse segundo momento, antes mesmo dele pagar os 5 anos, ele comete mais um crime. Então, eu tenho 3 crimes. Veja,
O crime último eu vou usar para reincidência porque ele estava no prazo de 5 anos. O segundo crime eu vou falar que vai ser valorado como maus antecedentes. E aquele lá atrás, aquele terceiro, eu vou falar, esse cara é voltado para o crime. Porque o cara, é a terceira dele. Bem, alguns juízes falam assim, se a pessoa não tem emprego, já só está envolta ao tráfico, há diversos indícios de que o cara não trabalha e que só tem feito esse tipo de conduta delituosa, ainda que não tenha sido condenado, poderia falar que é a personalidade. Eu não concordo. Eu acho que o posicionamento do Distrito Federal é muito interessante porque você olha de maneira objetiva, ok? Então você olha de maneira objetiva o camarada e aí eu verifico as circunstâncias atinentes a ele. Então esse critério aqui no Distrito Federal é bem razoável. Pois bem, e por fim, motivo. O motivo é aquilo que fez com que o agente cometesse aquele crime. Agora, o motivo, normalmente, é a circunstância que menos se utiliza. Porque pense tu aí, fala, diga um motivo para cometer um crime. Ele matou porque o cara deu uma fechada nele. O cara fechou, ele foi lá e matou. Existe um motivo lá no parágrafo 2º, inciso 2º. Fútil. É desproporcional, o cara foi lá e matou por matar, porque o cara estava numa discussão de trânsito, então foi fútil. Ele matou porque ele queria pegar a herança dos pais. Opa, que motivo repugnante, que motivo abjeto. Nesse caso, eu tenho um motivo torpe, ok? Então veja que a motivação, na maioria das vezes, o próprio tipo penal vai trazer ela. Então, são raras as vezes que a gente consegue achar uma motivação que não está inserida no próprio tipo. Mas, vai que você quer cometer um crime de explosão e você tem um motivo, sei lá qual, você quer causar a desgrama na sociedade. E aí, no caso específico, eu tenho ali um motivo que exceda o próprio tipo penal, que não tenha previsão no tipo penal. Aí, beleza. Aí eu vou lá e consigo utilizar a circunstância do motivo. Tranquilo? Meus queridos, por hoje é só. Até a próxima aula.